atividade. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui a nossa atividade. Como já é tradicional, a FENIV ela faz uma espécie de prestação de contas, né, diretamente para o associado, para a gente conseguir aí passar para vocês o que de fato vem acontecendo e o que a gente pretende fazer de hoje para o futuro, né? E aí, em um desses encontros que a gente faz quinzenal, né, com a diretoria, com o conselho, veio a ideia da gente fazer esse encontro mensal. Então, a gente resolveu batizar de Bate-Papo FENIV. Então, a gente aproveitou esse evento que a gente já faria mesmo ao final do ano, para inaugurar essa série de lives que a gente vai fazer a partir de agora, né? Então, todo mês a gente vai ter algum assunto para poder passar para vocês, um conjunto de assuntos, dependendo de como for o andamento. E além disso, né, uma novidade em primeira mão para vocês, a gente decidiu fazer também, além desse assunto, que é uma prestação de contas, e também a gente ter a oportunidade de ouvi-los, a gente resolveu fazer também um evento mais técnico. Então, além de ter o Bate-Papo FENIV, um evento técnico, sempre com a participação de um especialista, de um colega nosso de ITL, que vai trazer um assunto específico, um fornecedor, um laboratório, alguém talvez do IMET, da Senatran. Então, todo mês a gente vai ter alguma coisa aí diferente. Então, essa iniciativa a gente acredita que vai ser muito útil, não só pela questão técnica, pela questão da comunicação, mas pela questão da relação entre a FENIV, as associações com o associado. A gente vai conseguir, certamente, avançar muito com a comunicação interna, né, no segmento. Bem, então, sem mais delongas, vamos aqui trazer para vocês um conteúdo que está relacionado à prestação de contas, como eu falei. Hoje a FENIV ela é formada por 8 associações. Infelizmente, a ANGE saiu pelos seus motivos da FENIV. Nós estamos trabalhando juntos, igual a gente já mandou um comunicado aí por e-mail, se não me engano. E a ideia, claro, é todo mundo trabalhar junto. Então, por que não um dia a ANGES de volta e mais associações formadas, fundadas, para que a gente consiga ter o segmento todo sob um guarda-chuva, né, da FENIV, que na verdade é o conjunto das associações. Então, é sempre muito importante a gente lembrá-los, né? A FENIV não é o Bassoli, não é o Everton, não é o presidente, não é a Adriana, que é a vice-presidente, e a diretoria e os conselheiros. A FENIV ela é formada pelas associações. Então, quanto mais associações a gente tiver participando, é melhor. Apesar das discordâncias, apesar das diferenças de ponto de vista, o importante é a gente estar junto e a gente debater os pontos aí em comum e todos aqueles problemas que a gente vê no dia a dia. Isso é o mais importante de tudo. Eu queria mostrar para vocês um gráfico que fez parte de uma apresentação que nós fizemos em abril, lá na Senatran. Depois eu vou contar um pouquinho o que foi isso aqui, mas só para vocês terem uma ideia do tamanho do segmento. Então, é importante vocês verem lá que a gente faz aí, em média, cerca de 1,4 milhão de CSVs por ano. E aqui eu não estou falando de CIV e de CIPP, né? Estou falando só aqui só de SV. Mais ou menos aí 20% de crescimento nos números de CSV entre 2019 e 2023, principalmente pelo efeito dos basculantes. Infelizmente, a gente perdeu temporariamente a questão dos basculantes. A causa raiz disso é importante a gente já tratar agora, né? Eu já falar para vocês, a Viviane está aqui no grupo, né? Então, foi uma ação do Ministério Público lá no Pará, sobre a falta de atendimento da ITL cobrindo todo o território brasileiro. E aí a gota d'água foi em Santarém. A gente já trabalhou para poder solucionar, né, dar uma proposta
uma solução para esse problema. A proposta já está na Senatran, daqui a pouco eu conto para vocês o que a gente resolveu fazer. Importante destacar que grande parte dos CSVs emitidos é de GNV periódico, é importante a gente focar nesse segmento, não esquecendo dos outros e das oportunidades e de tudo que está regulamentado e não roda. A frota de GNV hoje é de mais ou menos 2,6 milhões e a gente sabe que cerca de 50%, em alguns locais até mais, dessa frota está circulando irregularmente. Naquela época lá, que é abril de 2024, enfim, eu não atualizei, não deve ter mudado muito o número, somos 498.500, né, organismos de inspeção acreditados, e a gente tem um custo fixo médio de mais ou menos R$80 mil. Isso aqui eu peguei lá do Cubiv, tem em Rio de Janeiro, tem em Santa Catarina e Paraná, uma média que a gente tem aí de custo fixo. Né? Então, custo fixo bastante alto, e a gente tem um grande desafio de manter o atendimento, ter qualidade, de ter critério técnico, um preço aceitável, né, para manutenção do segmento, e, é claro, remunerar todo esse custo fixo aí que a gente tem, que é muito grande. Isso nós falamos lá na Senatran, isso nós mostramos no Inmetro. Então, nosso segmento, a gente tem que cuidar desse quebra-cabeça da melhor forma possível. Ao longo dos anos, né, a FENIV, que ela, na verdade ela foi fundada em 2011, em 2017 eu cheguei, teve a filiação da recém-fundada ASINSP, lá do Rio de Janeiro, teve inclusive uma reunião ontem bastante importante, e a Anges também se filiou, né, naquela época. Em 2018 a gente teve a adesão da ANEOI e da BO, até hoje estão conosco aqui, dão um grande apoio, sempre, né, um grande apoio para nós aqui, uma grande participação. 2022 a gente teve a associação da SESV, lá do Ceará. 2023 a CIV, que é a nova, a mais nova, né, lá do Centro-Oeste, representando o Centro-Oeste, e hoje somos aí essas 8 associações. E aí eu reforço a necessidade da gente manter comunicação, a gente manter as ações andando através das associações. É imprescindível que todos vocês participem das associações. Bem, a FENIV, ela tem algumas reuniões que são institucionais, eu destaco a reunião do conselho e da diretoria, a gente alterna a cada 2 semanas uma reunião só da diretoria e outra com o conselho, e é claro, com os presidentes. A gente tem reunião quinzenal da comissão técnica, que tem representantes de todas as associações, é claro, vocês tendo interesse de participar, procurem a associação para poder participar da comissão técnica, né? Temos a reunião da assessoria jurídica, e a reunião é uma reunião menor, mas não menos importante, né? Geralmente eu, junto com a Fernanda, junto aí, às vezes, com a Adriana, com o Everton, para a gente tratar aí do andamento das questões aí que envolvam, de alguma forma, o jurídico. Nós temos reunião semanal da assessoria de imprensa, assessoria jurídica, lá ficou repetido, tá? Mas a reunião jurídica é semanal e a imprensa também semanal. Hoje tivemos a última do ano e, bem, no final da apresentação eu vou falar algumas coisas sobre comunicação. Nós participamos do CB16, fizemos aí revisão da 14040 e da 14180, acabamos de finalizar a revisão da 14624, e em outro CB, que é o CB09, a gente tratou da inspeção de GNV. Então, já tem uma norma que deve sair para a inspeção de GNV, que é a 11353, parte, se não me engano, parte 7. Faltou escolar aí. Faltou escolar. A escolar, ela foi mais antiga, né, em 2022, Enio, também lá no CB16, tá? Então, eu coloco lá como reunião institucional, porque a FENIV, ela faz parte da gestão aí do CB16. Eu estou secretariando hoje o CB16, junto com Aquiles, nosso colega aí, que é o coordenador do CB16. E o CB09 está lá o Torelli, né, o Cláudio Torelli. As principais pautas, né, em andamento, a gente tratou aí ao longo de 2024, e por que não dizer 2023, 2022, 2019, tem assunto aqui que é desde 2019,
E aqui a gente tem que dar rir um pouquinho e dar uma relaxada, porque a gente tem problemas aí de andamento de assuntos que são importantes e são graves aqui para o segmento. E a gente tem aí, periodicamente, feito aí o nosso papel, fazendo a pressão, pedindo reunião, participando, dando sugestão, né? A nossa proposta é sempre dar sugestão para os assuntos, para os problemas, e não só apontá-los. Mas aqui eu coloco aqui, talvez não em ordem de prioridade, mas aqui a gente tem a resolução CONTRAN 922, eu vou falar daqui a pouco com mais detalhe, né? São as regulamentações para ITL, portaria 965 de 2022, né, que regulamenta. Validação do CSV no Renavan, que é a famosa trava, não deveria mudar campo do CRLV, se não houvesse uma validação do CSV respectivo. Então, essa é uma questão que a gente colocou lá para a Senatran. Essa trava funciona, porque ela funcionou para o basculante, então deveria funcionar para o GNV e com um pouco mais de trabalho para as outras modificações. Então, é a nossa grande luta aí, ter essa trava. Revisão da resolução CONTRAN 916, desde 2019, esse assunto aí está sendo protelado, né? Eu podia usar uma outra palavra aqui, Adriano, mas eu vou usar uma palavra mais bonita, que é protelar. Então, é uma revisão que ela foi feita... Uma novela não vai cair mal, né? Uma novela não cai mal. Foi feita, foi refeita, foi revisado, re-revisado, foi para a Câmara Temática, voltou. Então, é uma novela. A gente está sempre fazendo lá pressão para sair a 916, que é a nossa vida, né? A nossa vida é a 916. Acerto dos processos RENAVE, então tem muitas questões de RENAVE, e a gente chegou a reunir com outras entidades, Anfir, com Cimefre, vamos citar a Anjos também aqui, a Brave, para poder juntos escrevermos aí um ofício, uma carta, e mandar lá para a Senatran, pedindo reunião, e nem assim a gente conseguiu fazer andar, né? Então, basculantes, né, a questão da trava, do procedimento de veículos antigos, a gente fez sugestão para isso tudo, a gente está dependendo de um retorno daquela ação que eu falei para vocês no Pará, para a gente poder voltar com esses assuntos e voltar com a sugestão que foi dada já para a Senatran, no grupo de trabalho. Nós assinamos em abril um termo de cooperação inédito com o Inmetro. Então, esse termo é para desenvolvimento de uma solução de rastreabilidade, que a gente está chamando hoje de GNV-SEG, né, um sistema que vai ser desenvolvido aí, vai facilitar a vida de todo mundo e vai reduzir o número de veículos irregulares com GNV circulando. Estamos trabalhando aí também para aplicação da norma dos escolares. Então, hoje continua, na grande maioria dos estados, ou não tem regulamentação nenhuma, ou quando tem regulamentação, é uma regulamentação que não traz a boa prática. Então, o ITL faz de um jeito, o engenheiro faz de outro, a oficina mecânica faz de outra forma, então, a confusão danada. É o trabalho que a gente tem feito aí também. Estamos debatendo com a SUFIS da NTT, a Superintendência de Fiscalização, a assinatura de um termo de cooperação. Ele está pronto, a gente só não conseguiu assinar ainda porque o superintendente ele trocou e a gente ainda não conseguiu sentar com ele para poder tratar do assunto. Mas em breve a gente vai assinar, e a ideia aqui é tratar de PP, é tratar de checklist unificado, né, para poder fazer inspeção, um checklist para tratar de veículos de passageiros, de falar também, voltar com o assunto de veículos de carga, tem que ter inspeção da frota de carga registrada. O PL 410, então, aqui eu já estou falando, tem projetos de lei, né, o 1530, que eles estão tramitando lá na Câmara, no Senado, então a gente abriu o olho ano passado, ano retrasado, para esses assuntos, e a gente está monitorando todos os PLs que a gente tem interesse, junto também com o Sindirepa, que é um parceiro. O assunto da verificação volumétrica, a gente já sabe que esse tema está na mesa lá do presidente para assinar, de terceirizar, de passar totalmente isso para a iniciativa privada. Tá? Então, o formato a gente não teve adiantamento ainda exatamente como vai acontecer, mas a novidade que eu trago para vocês é que isso vai passar para a iniciativa privada,
e é claro que o organismo de PP ele tem mais facilidade e faz todo sentido que o serviço ele fique ao lado de um organismo de PP. Ciclomotores é um tema aí mais recente, tem uma resolução que fala que até no final de 2025 os ciclomotores eles têm que estar regularizados, né, com placa, tudo bonitinho, e a gente já fez aí uma campanha, fizemos um videozinho que circulou aí no WhatsApp, temos post disso aí nas nossas redes sociais, já foi release para a imprensa sobre isso, saíram algumas reportagens, e obviamente a gente tem a dificuldade para fazer a informação chegar para o usuário final. Então é papel também nosso, de vocês, da gente ir lá na prefeitura, de através da associação mostrar isso aí lá para o Detran, né, porque a gente não quer que o negócio ele fique tudo em cima da hora e aí a gente não vai dar conta de atender e aí vai dar problema, tá certo? Temos aí outras prioridades, e vale a pena dizer para vocês que tem muitas coisas no radar, só que, igual a gente brinca, se botar muita carne na churrasqueira, queima. Então, a gente prefere dar vazão e priorizar os assuntos que a gente acha que estão mais bem desenvolvidos e tentar solucionar. E aí a gente vai colocando outros assuntos importantes que já tem ofício, já tem estudos, a gente já tem várias coisas sobre sinistrado, sobre moto, que são as próximas prioridades, né? A gente está rezando todo dia, pessoal, para publicar logo a resolução CONTRAN 916. Se isso for publicado, a gente certamente vai ter muito campo de ação aí para trabalhar. Detalhando, né, a gente participou... hoje, né, Bassoli? Mas hoje ainda temos muito campo para trabalhar, ainda com a 916 atual. Sim, com certeza. A Adriana está fazendo uma provocação que é importante, e talvez será o tema, né, vamos convencer a Adriana aí, mas talvez um tema para apresentação técnica, né, a palestra técnica, para a gente mostrar várias oportunidades que a gente tem ITL que recusa serviço, às vezes, mesmo tendo escopo, às vezes por desconhecimento, às vezes por questão de interpretação. Então a gente vai fazer um trabalho aí para que mensalmente tenha essa apresentação técnica e talvez a próxima será essa aí de trabalhos que a gente às vezes deixa de fazer que poderia fazer, tá? Participamos de vários eventos, esse evento aqui que vocês estão vendo embaixo, à direita, é um evento no CREA, né, do Rio de Janeiro, que foi a nossa Assembleia Geral, tradicional, que a gente faz no meio do ano, que inclusive a apresentação da Adriana foi sobre ciclomotores, tá? O vídeo desse evento está lá na página da FENIV no YouTube. Tem outros vídeos lá interessantes, vale a pena vocês darem uma olhada lá depois. A gente está com uma aproximação boa com o Inmetro, né, principalmente pelo fato do perfil do presidente, que ele é bem próximo e ele chamou todo mundo para poder conversar logo no início da gestão dele, e pelo fato do Barradas, que é um velho conhecido no segmento, né, uma pessoa que tem grande experiência e ele já está no segmento há muitos anos e a maioria de vocês conhece, ele assumiu a SEGECRE. E isso, é claro que facilitou a aproximação do segmento com a SEGECRE. Né? Teve a troca lá do Guilherme Pedrosa pelo Ferman, e a gente já se encontrou algumas vezes com o Ferman aí para poder debater assuntos diversos. Vocês estão conseguindo me escutar? Tá, Adriano? Parece que minha imagem travou aqui. Tá ok. Então, nós temos, então, também uma grande aproximação com a DICONF. O João Nery era conhecido nosso, ele teve organismo de inspeção e fala a nossa língua. E conseguimos aí uma agenda periódica, não só com a SEGECRE, mas com a DICONF, representantes da DICONF, eventualmente também da DIMEL, para poder debater assuntos diversos. Por exemplo, revisão dos RACs. Então, tem questões ali nos requisitos de avaliação da conformidade que tem que ser revisto. E a gente já está propondo algumas coisas. O projeto Nuvem é um projeto importante para o Inmetro, principalmente pela questão do compliance, do registro, da facilidade de fiscalização. O assunto da verificação volumétrica, que eu falei para vocês aqui, que está para assinar,
a portaria, então em breve a gente deve ter boas notícias aí. Tomara que seja um presente de Natal. A gente tem dado aí uma ênfase também no GNV, que é um assunto complicado, mercado caindo, número de veículos irregulares muito grande, representa uma grande parte aí dos CSVs emitidos, né? Quando eu falo aqui de revisão de hack, de projeto nuvem, harmonização, isso tudo é SV e PP, claro. A gente sempre tem falado aí bastante também de PP. E aí o assunto da acessibilidade, a gente pacificou isso lá no Inmetro. Inclusive, quem está com problema aí de disponibilização do escopo 1000, pode entrar em contato conosco. A gente está lá fazendo uma força na Senatran, porque não há o mínimo sentido de quem tem o escopo aí de veículo pesado modificado tem que fazer o escopo 1000, né? É um escopo que está previsto lá no anexo 5 da 916. Aqui está um registro, né, da assinatura do termo de cooperação técnica com o Inmetro. A gente vai desenvolver esse sistema GNV-SEG certamente. A gente não está aí cumprindo plenamente o plano de trabalho, a gente achou até que isso fosse normal, né? Porque o plano de trabalho é um esboço de planejamento, uma referência, e a gente está tomando algumas medidas aí para conseguir o mais rápido possível trazer as partes interessadas para debater, a gente chegar na solução para o software. Tem países, por exemplo, como a Argentina, que já tem um formulário para a gente ter os dados do GNV para consulta, para validação do que vocês estão vendo na inspeção. Então, isso aí, em breve, a gente vai conseguir desenvolver e vamos aí mostrar para vocês quando for possível. Nessas reuniões que a gente vai fazer mensais, provavelmente uma delas vai ser para explicar o andamento disso. A Assembleia Geral da FENIV, como eu falei, teve a participação lá do Ricardo Ferman, dos representantes das associações, é uma reunião importante que já está tradicional. Importante vocês participarem, a gente tem feito ela híbrida, em geral no Rio de Janeiro, que é um local fácil para a gente poder encontrar. Sempre participem, né? No próximo ano, com certeza, a gente vai ter a nossa Assembleia Geral. A Senatran, ela foi alçada à secretaria, como todo mundo já sabe, né? O objetivo era crescer estrutura, dar mais agilidade, conseguir fazer mais coisas, e de fato isso não está acontecendo. A gente tem feito essa crítica diretamente lá pelo secretário, Maria Alice, Daniel Tavares, ele está ciente disso também, a gente tem conversado sobre essa questão, e eles têm desafios lá estruturais. Então, servidor que não ganha o quanto deveria, falta mesmo do servidor, falta de servidor com o perfil correto para determinada função, enfim, a gente continua aí nos queixando. A gente viu na semana passada uma reclamação no Fala BR, com uma lista de 24 temas importantes de ofícios, que alguns deles são lá de 2019, 2020. A gente não consegue dar vazão. Então, apesar disso, a gente tem uma proximidade com eles. O Everton tem uma boa relação lá direta com o Catão, com a Maria Alice, que é lá do Paraná. A gente conversa muito lá com o pessoal e vamos tentando aí fazer, priorizar e resolver as grandes questões aí que a gente tem para o segmento, né? Aqui eu queria chamar a atenção quando se fala de Senatran para esse slide aqui específico. Dentro aí da agenda regulatória, dos pedidos que a gente fez lá em 2000 e alguma coisa, eles finalmente, né, eles estão fazendo a revisão dos regulamentos aí das ITLs. Então, estivemos lá já 4 vezes, é um grupo de trabalho para revisão da 922, a gente já enviou e já debatemos a nossa proposta de revisão da 922, foi aprovada da forma praticamente como a gente propôs. A 922, depois dela a gente partiu para uma revisão da portaria 965, a gente começou já a fazer essa revisão, e já fizemos uma proposta dentro daquilo que eu disse para vocês, do processo que está rodando lá no Pará, uma proposta de portaria
para inspeção volante. Inspeção volante é uma inspeção extraordinária, para casos extraordinários, de forma que a ITL ela vá até um local, até uma base agendada, com georreferenciamento, com processos aí específicos, inclusive para teste de freio, né, ensaios dinâmicos, filmados, registrados em um checklist eletrônico, de forma precária, em locais com mais de 250 quilômetros de raio de uma ITL, isso para poder atender essa capilaridade. Isso é uma questão que a gente foi muito criticado, inclusive, por alguns colegas, mas nós temos que fazer isso, pessoal. Nós temos, em uma segunda etapa, que ter uma possibilidade de uma linha móvel. Isso aqui já tem em vários países da Europa. A gente já fez um estudo, mostramos lá nessa última reunião do grupo de trabalho. E hoje a 14040 ela já suporta isso. Para o Inmetro isso não é um problema, pelo contrário, eles querem fazer isso. A gente tem alguns pontos a definir. Eu queria até destacar o Sandro, eu acho que ele não está aqui não, lá da RQSul, mas ele deu um grande suporte para a gente. Eu queria agradecer publicamente aqui a contribuição dele. Vamos procurar, claro, outros fornecedores também, para a gente chegar em consenso em requisitos, e temos que ter isso. O Brasil não vai conseguir ter um programa de TV sem ter uma linha móvel, para atender os municípios aí pequenos, né, de forma organizada, de forma agendada, mas tem que ter a linha móvel. Países muito menores que a gente tem, a Espanha, por exemplo. Não, o país que está no termo de cooperação do Inmetro é menor do que Sete Lagoas, e apresentaram para a gente na última reunião uma linha móvel. Isso aí, Moçambique, se não me engano, né? Moçambique. Então, gente, quais foram as ideias aqui que a gente teve? A nossa comissão técnica, eu queria também agradecer aí os representantes. Aqui que eu vi aqui até agora foi o César, né? Tem outros aqui, é claro, não vou nominar todo mundo, mas trabalharam bastante para a gente poder criar as propostas. E qual que é a nossa ideia? A gente tem que garantir a segurança, é claro. Nós temos que atender o cidadão. Nós temos que reduzir burocracia para abrir, para manter ITL, tirar o que é perfumaria que não funciona, que não serve para nada, e reforçar aquilo que é relevante. A gente precisa trabalhar na redução de complexidade de operação. Tem que ser uma inspeção mais ágil, mais confiável. E aí a gente tem que trazer automação, temos que trazer software. Tem, inclusive, um subgrupo para trabalhar software. E a gente vai, né, participar, a gente já fez algumas propostas, mas a gente tem que avançar com esse assunto. Temos que aumentar a capilaridade para a gente acabar com a vulnerabilidade do segmento, de toda hora ser questionado que a gente não consegue atender. E eu queria chamar a atenção aqui, lá no Pará, por exemplo, eles resolveram suspender para o Brasil inteiro, né, de forma, para mim, arbitrária, não faz o mínimo sentido, mas suspenderam a inspeção do basculante para o Brasil inteiro. Mas lá no Pará tem veículo modificado. Lá no Pará tem escolar, tem moto. Como que eles fazem inspeção lá? Né? Então, criticam a falta de capilaridade da ITL, mas o Detran lá regulariza o veículo modificado. E isso eu estou dando o exemplo do Pará. Tem vários estados das unidades da federação que é a mesma coisa. Então nós temos que ficar de olho nisso e temos que trabalhar para aumentar a nossa capilaridade. A solução, igual eu falei, imediata, é essa inspeção volante, e aí depois a gente quer trazer a solução de inspeção móvel. E é claro, um grande foco que tem um subgrupo de trabalho, nesse grupo de trabalho, que é para reduzir a irregularidade da frota. Então lá, quando a gente tiver oportunidade, quando finalizar a portaria 965, vamos apresentar os nossos indicadores, vamos mostrar o tamanho dessa frota irregular, os furos que a gente tem, as diversas denúncias, dezenas de denúncias que a gente já apresentou, e a gente não teve uma solução ainda. Tá? E a solução que a gente já propôs, eu já falei, é um grande foco nosso, é a validação do CSV, no momento que você for alterar algum campo lá do CRLV. Então, a solução ela já foi enviada para a Senatran desde 2019. Reuniões com o SERPRO, né, a gente tem feito aí alguns encontros, tivemos alguns problemas, sempre temos problemas aí de atendimento, então eu queria mostrar para vocês que a gente fez uma reunião recente com eles, aí, com a equipe do SERPRO, para levar vários assuntos, e principalmente a questão do atendimento.
Eu queria até o follow-up de vocês aí, se eles fizeram alguma coisa. A gente tem que, em breve, marcar uma próxima reunião para ver o andamento dos assuntos, né? Questão do atendimento, o problema que a gente sempre tem de alvará, portaria, cadastro de certificado digital, a necessidade de ter um tutorial para a gente conseguir consultar o que fazer, automatizar mais rotina para evitar problemas de falta de cadastro, que sempre aí alguma ITL liga para a gente falando que está sem o CSV. Né? Então, levamos isso para eles e a gente está aguardando agora uma resposta. Eventos, né, a Senatran sempre faz aí vários eventos. Recentemente eles lançaram aí, até esqueci o que é, de tanto evento que é. Mas, enfim, a gente tem que participar dos eventos, é importante a gente estar lá junto, a gente ser ouvido, ser visto, a gente ver e ouvir, mas principalmente a gente sair do evento com ações concretas que vão funcionar, que vão, de fato, resolver as questões aí graves que a gente tem no nosso trânsito, né? Essa aqui é a reunião de ontem. Então, eu já coloquei aqui um slide da reunião que a gente fez ontem sobre o GNV-SEG. Então, foi com a equipe lá do Sindirepa. Eles ficaram muito felizes, muito satisfeitos com a solução aí que a gente está começando a desenvolver. Então, a gente vê que o Comitê Nacional GNV e o Sindirepa, eles vão apoiar a gente totalmente, e é claro, eles vão fazer parte do desenvolvimento, né, dessa ferramenta que a gente precisa. A Argentina tem muitos anos isso já, nós temos uma frota infinitamente maior e a gente não consegue desenvolver. Agenda legislativa, então, igual eu falei para vocês, começamos a entrar nesse jogo também. A FENIV, ela atua de forma técnica, a gente sempre tem feito aí notas técnicas, a gente faz visitas em gabinetes que de alguma forma estão relacionados ao nosso assunto. Estivemos lá com o Gilberto Abramo, né, o deputado que é responsável lá, o presidente da CVT. Isso aqui é a participação, né, do Everton no lançamento da agenda legislativa do Sindirepa. Lá na agenda legislativa do Sindirepa tem várias pautas que são do nosso segmento. Aqui, né, claro, eu não preciso dizer, o Everton entregando o livro do nosso amigo Torelli, para o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, né, Alckmin. E a gente está sempre em Brasília, estão sempre com agendas lá, e certamente os PLs que afetam o nosso segmento, a gente de alguma forma contribuiu. A NTT eu já tinha adiantado o assunto com vocês, é provável que em breve a gente assine um termo de cooperação técnica com a Sufis para melhorar o procedimento de inspeção, para a gente trocar dados, né, sobre a frota inspecionada e melhorar a fiscalização da NTT. Então, isso, eles precisam fiscalizar. Se a gente conseguir ajudar enviando estatísticas, certamente vai ser muito útil para a fiscalização deles, né? Talvez vai envolver até um desenvolvimento de algum sisteminha, alguma coisa aí. Vamos ver o que é que vai dar. E também treinamento e evento conjunto. Então, eles vão dar essa abertura da gente ter a presença, a participação deles em eventos e fazer treinamento juntos aí com eles. Estamos aí, aqui na verdade é Suroc, tá, pessoal? Reunião com Suroc e Supas. Nós temos uma reunião com Suroc semana que vem, segunda-feira, para tratar de alguns assuntos referidos a PP. E as Supas, a gente não tem nenhum assunto mais urgente, não, mas Suroc, além do PP, tem a questão da inspeção da frota de veículos registrados. Queria destacar que isso aqui, na verdade, foi uma ação da COI, mas a COI, como associada, é FENIV. Então, é uma ação que a gente acompanhou e a gente tem feito um trabalho de aproximação de entidades que trabalham aí, que tem as dores aí que a gente tem. Então, foi formado o Fórum Nacional de Trânsito, inicialmente em Santa Catarina, isso vai ser replicado em outros locais depois, e a ideia deles, principal, é criar a bancada do volante. Já tem bancada lá, já tem comissão, né? Já tem bancada lá no Legislativo que trata de segurança veicular, mas a gente quer estender isso aí, que queremos ter dentro desse Fórum Nacional de Trânsito, né, debates e levar as pautas lá para o Congresso de forma mais efetiva.
Essa primeira reunião foi feita pela FENIV, junto e principalmente, né, pelo Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas, junto com a FEBRAIV, CNVV e a FENEALTO. A gente, é claro, vai ter adesão de outras entidades aí em breve. E igual eu falei para vocês, nós temos aí a assessoria de imprensa, é um trabalho muito sério. Todo mês a gente envia um release para a imprensa de temas diversos. Vocês recebem todo mês o FENIV News, semana que vem vão receber o FENIV News aí de final de ano. E temos aí as redes sociais. Então, todo evento importante, toda questão importante aí para nós, a gente posta lá, tá? Sigam quem não segue ainda, curtam, compartilhem. É muito importante que vocês tenham engajamento aí nas redes sociais. Fizemos aí muito treinamento em 2023, esse ano pouco. A gente tem que aumentar a quantidade de treinamentos. Isso certamente vai ser sanado pela palestra mensal que eu falei para vocês que a gente vai ter. Além do bate-papo FENIV mensal, a gente vai ter essas palestras técnicas. Então, vamos fazer uma agenda e vamos mandar aí para as associações a agenda para 2025, tá? Todo mês a gente vai ter alguma coisa. Bem, aqui eu estou passando em geral, né, de forma geral, e tem muitos outros assuntos, mas eu só queria dizer para vocês que em 2025 a gente continua trabalhando para desenvolver aquelas pautas que a gente tem tempo que está tratando. Aos poucos a gente está conseguindo aí avançar com algumas coisas, principalmente questões de harmonização com o Inmetro, né? Então, a questão da nota fiscal, por exemplo, é um assunto que a gente resolveu lá. Questões aí regionais também a gente tem conseguido resolver aí com o apoio da FENIV. Por exemplo, a regularização da Superbranca aqui em Minas Gerais. E todo dia tem demandas, pequenas demandas. Todas as demandas pequenas que sejam, a gente trata. Então, procurem a sua associação, enviem aí a sua demanda, que vai chegar no fórum de debate e a gente vai tratar. Claro, priorizando aquilo que a gente consegue, aquilo que é mais importante, que é mais urgente. Temos que aumentar o acesso ao Congresso Nacional. A gente tem feito isso, mas nós temos que melhorar. E com o desafio que a gente tem orçamentário, então nós não temos budget para poder contratar assessorias legislativas, que em geral as entidades têm, nós não temos, infelizmente, dinheiro para isso. Temos que resolver essa questão, temos que dar uma ênfase muito grande para cumprimento de legislação de regulamento. Motocicleta, está no CTB, tem resolução, não tem nenhum estado, salvo alguma exceção aí que eu não estou lembrado, que tem regulamentação aí para o motofrete, mototáxi municipal, mas também que não cumpre a legislação, a regulamentação, né? Temos que trabalhar esse ano com a solução para melhorar a capilaridade e melhorar os processos de inspeção. Nós temos que trabalhar de forma mais confiável, mais transparente, realizando de fato o processo, mas não esse processo de hoje, que é burocrático e que muitas vezes não agrega valor. A gente está trabalhando forte para deixar o processo da inspeção mais simples. Temos muitas ideias aí que a gente está debatendo, tá? Bem, da minha parte, era essa. Foram 40 minutos aí dentro aí do esperado. Agora eu abro aí para vocês. Perguntas, vocês querem fazer comentário, querem trazer ideias, tá? Eu peço aí para a gente organizar. Levantem a mão que a gente vai dar a palavra aí para todo mundo que quiser falar. Adriana, vamos lá, Adriana. Eu vou fazer as vezes do Everton, que hoje está ausente. Eu vou me colocar aqui como vice-presidente da FENIV, deixando claro para todo mundo o seguinte: nós temos tantas coisas, tantas demandas, tantos problemas, mas quem está fora, quem não participa, quem às vezes só recebe aí um reporte da sua associação, talvez não tenha dimensão do tamanho do trabalho diário para a gente conseguir manter a nossa atividade viva. A nossa atividade era para ter acabado uma caneta há pouco mais de um ano, né, Bassoli? A gente se empenhou, lutou contra um PL que está aí ainda circulando. Então, assim, são
poucas coisas, às vezes o Bassoli apresentando, parece que nada foi feito ou muito pouco foi feito. Mas saber que hoje cada um de nós ainda pode abrir a sua porta e trabalhar é o trabalho árduo de algumas pessoas que estão à frente de associação e que tomam ali as rédeas do negócio e vão para a federação. Então, se hoje a gente excluir uma nota fiscal de um problema, de uma não conformidade, se a gente tem um acesso fácil de alguém que foi suspenso ou aconteceu alguma coisa, da gente conseguir resolver com rapidez e agilidade, é o trabalho incansável da gente aqui no dia a dia, que esse ano vamos ter um final de ano tranquilo, porque não temos nenhum incêndio de regulamentação para tratar de último dia, igual aconteceu com a gente ano passado, da 916. Então, gente, voltem para as suas associações, ajudem as associações, tragam outro para as associações, porque o trabalho aqui é muito árduo, cansativo. Tá, Bassoli? Então, eu só queria complementar isso aí, porque aqui o trabalho não para. Legal, Adriana. Bem, alguém aí quer fazer algum comentário, quer trazer alguma ideia, quer fazer alguma pergunta, trazer um assunto específico? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado, a gente vai colocar depois essa gravação lá no YouTube, tá? Na página da FENIV. Quem não conseguiu acompanhar, pode acompanhar depois. Tudo que a gente falou aqui é o que eu falaria lá na frente de qualquer um na Senatran, do Inmetro. Tá? Então, não tem nenhum tipo de problema, inclusive, compartilhar esse vídeo, não. Nós vamos mandar para vocês depois o link. Todo mundo já sextou? Ninguém quer falar nada? Ué, se ninguém quer falar nada, tá tudo certo, então. E aí a gente pode ir embora, sextar. Eu tenho certeza que eles querem falar, Bassoli, mas é que eles são tão tímidos que eles, assim, às vezes quer escrever, gente, pode escrever, tá aí, ó. Pronto, o César levantou. Vamos lá, como César. eu disse esses dias, palestrei, ninguém ou ele disse tudo ou não entenderam nada. É isso aí. Diga aí, meu amigo César Bresciani. Tu provocou, então eu vou falar. César, Não. Rubem, isso aí. Não, é só dar mais uma atenção para a questão das homologação dos CAT, do CISCAT lá, que está bem complicado, né? Eu vou lembrar disso aí. Tá certo, César. Fazer uma pressão neles lá. Muito bem lembrado. Era isso. Vamos lá, Rubem. Obrigado, César. Eu vou anotar, tá? Estou anotando tudo aqui, ó. São coisas que a gente a gente já fez, mas a gente tem que continuar cobrando, tá, pessoal? Diga aí, Rubem. Resolução 942, produto siderúrgico, diz que a fixação de bobina por perfil metálico, isentando o uso de cinta, requer CSV. Só tem um estado que faz isso, Minas Gerais. Paraná não faz, Minas, né, Adriana? Ó, Espírito Santo não faz, Paraná não faz. Então, nós temos que padronizar isso. Se eu quiser alterar uma carreta que transporta bobina para fixação mecânica, só passa em Minas Gerais. Paraná não passa, Espírito Santo não passa. Talvez tenha que provocar isso para todo mundo fazer. Tá bom. Legal. Guilherme, grande Guilherme, meu companheiro de viagem ao Rio de Janeiro. Viagem boa ontem, mas cansativa, né? Nossa Senhora. Quem puder aí colocar no chat aí de qual associação que é, só para a gente ter uma noção aí. Podemos fazer aqui quem que a gente tem que incentivar nas próximas aí, em qual associação. Fazer uma enquete aqui. Tem que incentivar e se o horário ficou adequado, se no mês que vem, ano que vem, mês que vem, a gente vai fazer num horário mais cedo, mais tarde, sem ser na sexta. Se vocês puderem botar aí, porque a gente quer mais de 100 pessoas, né? 40 tá pouco. Eu quero chamar a atenção aí só para uma fala do Rubens, que é algo que eu brigo bastante. A ITL não faz mais serviço porque desconhece o seu próprio serviço. A gente, quando conhece, a gente vai atrás, a gente briga, a gente faz ser ouvido, igual nós fizemos aqui em Minas,
E hoje a gente faz lá a inspeção da Super Branca, né, que parou aí no país inteiro, e a gente está fazendo. Então, assim, aquele que não sabe o serviço que pode praticar, perde. O Estado perde, a ITL perde, as pessoas perdem. Então, gente, vamos voltar. A gente vai falar ali de tudo que a gente pode fazer, mas vamos voltar e, pelo menos, conseguir interpretar ao nosso favor a regulamentação que a gente tem hoje. Tem uma enquete aberta aí, pessoal. Podem entrar lá, por favor, onde tem atividades. E coloquem lá, por favor. Bem. Euclides, boa tarde. Boa tarde, Bassoli, boa tarde, demais aí, show. Muito bom essa ideia aí de fazer essa conversa, liberar para o pessoal poder participar, assistir. Como a Adriana disse, talvez inicialmente o pessoal um pouco mais tímido, mas isso, no decorrer vai mudar. Uma ideia minha, assim, talvez seria, para o ano que vem também, já foi debatido muito no grupo, é sobre o transporte escolar, que infelizmente, não sei se a gente não consegue vencer essa batalha, talvez no ano que vem, trabalhando um pouco em cima disso. Tanto é que hoje eu recebi um e-mail, até encaminhei para um colega meu que fica mais próximo da cidade, onde os caras claramente escreveram lá que o engenheiro teria que se deslocar até a cidade para fazer a inspeção, a vistoria, né? Não sei, nesse ponto a gente tem que, de repente, criar um mecanismo, ver se o Senatran, o Metro, aí, envolver nisso aí. Eu acho que o ônibus escolar hoje está sendo, assim, como é que eu vou dizer, é um transporte que requer muita atenção e muita segurança, principalmente porque lida com pessoas, com crianças, com coisa errada. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que atacar de novo, bem mais forte, como todos os pontos que a gente que a FINIV levantou, os outros, mas acho que mais um que a gente não pode deixar cair no limbo para o ano que vem. É uma ideia minha, eu acho que do grupo aí, a grande maioria concorda com isso. Seria essa uma sugestão minha, Bassoli e demais. Obrigado. Um abraço para todos. Legal, Euclides. Enfim, muitas coisas, né? João. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Boa tarde. Quanto ao escopo 1000, né, de acessibilidade, a gente teve uns problemas com o Senatran. Eu posso estar enviando para vocês o e-mail para a gente estar fortalecendo, ajudando a gente a essa liberação dos escopos? Sim. Tá. A Otimiza, inclusive, mandou alguns e-mails aí pedindo essa questão do escopo, né? Sim, sim. E aí eu estou sempre reforçando lá. Difícil, viu, tirar a resposta da turma lá. Sim, sim, sim. Pessoal, eu queria pedir uma gentileza para vocês. Vocês podem abrir a câmera para a gente fazer uma imagem? Vamos lá, pessoal. Força. Bom, vamos lá. Vamos tirar a foto aqui então agora. 1, 2 e... Tira o FENIV ali que tá. Pronto, feito. Eu sei que esse papel de fundo aí salva muita gente, hein? Hã? Essa tela de fundo aí salva muita gente. Talvez, Bassoli, mais um assunto ali que a gente já conversou essa semana também, pode ser comentado, é sobre o CITV eletrônico, né? Acho que já foi conversado, é um outro assunto interessante para o ano que vem. É um assunto importante, tá? É importante, porque... a gente tem debatido aí uma solução. Exatamente. Para isso. Muito caro, né? Tá bom. Além de pagar os R$80 pelo CTV, tu tem que pagar o imposto sobre ele, tu vai emitir a nota sobre o total. Eu sempre falo, se tu paga 80 CTV, aí tem mais o imposto. Assim. Tu não vai fazer se tirar ele fora e vai cobrar separado. É. Tudo isso. Bom,
é mais um dos assuntos, né? A gente não chegou a comentar, mas dentro do nosso rol aí de confusões, tá lá, tá na mira. Algo mais, pessoal? Podemos finalizar? Então tá bom. O pessoal tá tímido, eu espero que ao longo aí dos meses a gente consiga ter mais adesão, talvez melhorar o horário, mais participação, né? Aqui não é só para eu ficar falando. Hoje eu falei muito porque é um Vamos fechamento tricotar um mesmo. pouco, então. Hã? Vamos tricotar um pouco, então. Então vamos parar a gravação. Essa última resolução aí que foi publicada do aumento de uma